Números capítulo 5. O leproso e o imundo são lançados fora do arraial. Continue ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso e a todo o que padece fluxo e a todos os imundos por causa de contato com algum morto. Desde o homem até a mulher, os lançareis. Fora do arraial os lançareis, para que não contaminem os seus arraiais, no meio dos quais eu habito. E os filhos de Israel fizeram assim, e os lançaram fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dize aos filhos de Israel: quando homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é, e confessará o pecado que fez. Então restituirá pela sua culpa, segundo a soma total, e lhe acrescentará o seu quinto, e o dará àquele contra quem se fez culpado. Mas se aquele homem não tiver resgatador, a quem se restitua pela culpa, então a culpa que se restituir ao Senhor será do sacerdote, além do carneiro da expiação, com que por ele fizer expiação. Semelhantemente, toda a oferta de todas as coisas santificadas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote será sua, e as coisas santificadas de cada um serão suas. O que alguém der ao sacerdote será seu. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando a mulher de alguém se desviar e prevaricar contra ele, de maneira que algum homem se houver deitado com ela, e for oculto aos olhos de seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e no feito não for apanhada, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado, então aquele varão trará a sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ela: 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares de ciúmes, oferta memorativa, que traz a iniquidade em memória. E o sacerdote a fará chegar e a porá perante a face do Senhor. E o sacerdote tomará água santa num vaso de barro. Também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor e descobrirá a cabeça da mulher e a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes, porá sobre as suas mãos, e a água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. E o sacerdote a conjurará e dirá àquela mulher: se ninguém contigo se deitou, e se não te apartaste de teu marido pela imundícia destas águas amargas amaldiçoantes, serás livre. Mas se te apartaste de teu marido e te contaminaste, e algum homem fora de teu marido se deitou contigo, então o sacerdote conjurará a mulher com a conjuração da maldição. E o sacerdote dirá à mulher: o Senhor te ponha por maldição
e por conjuração no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o ventre. E esta água amaldiçoante entra nas tuas entranhas para te fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá: Amém, Amém. Depois o sacerdote escreverá estas mesmas maldições num livro e com a água amarga as apagará. E a água amarga amaldiçoante dará a beber à mulher, e a água amaldiçoante entrará nela para amargurar. E o sacerdote tomará a oferta de manjares dos ciúmes da mão da mulher e moverá a oferta de manjares perante o Senhor, e a oferecerá sobre o altar. Também o sacerdote tomará um punhado da oferta de manjares, da oferta memorativa, e sobre o altar o queimará, e depois dará a beber a água à mulher. E havendo-lhe dado a beber aquela água, será que, se ela se tiver contaminado e contra seu marido tiver prevaricado, a água amaldiçoante entrará nela para amargura, e o seu ventre se inchará, e a sua coxa descairá, e aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. E se a mulher se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá semente. Esta é a lei dos ciúmes, quando a mulher, em poder de seu marido, se desviar e for contaminada, ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes, e tiver ciúmes de sua mulher, apresente a mulher perante o Senhor, e o sacerdote nela execute toda esta lei. E o homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Vou repetir o versículo 31 do capítulo 5 do livro de Números. E o homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Capítulo 6. A lei do nazireado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor, santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de um morto, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles se não contaminará, quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. E se alguém vier a morrer, junto a ele por acaso, subitamente contaminar a cabeça do seu nazireado, então, no dia da sua purificação, rapará sua cabeça e ao 7º dia a rapará. E ao 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos,
ao sacerdote à porta da tenda da congregação. E o sacerdote oferecerá uma para expiação do pecado e o outro para holocausto, e fará propiciação por esse que pecou no corpo morto. Assim, naquele mesmo dia, santificará a sua cabeça. Então separará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para expiação da culpa trará um cordeiro de 1 ano, e os dias antecedentes serão perdidos, porquanto seu nazireado foi contaminado. E esta é a lei do nazireu: no dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, trá-lo-ão à porta da tenda da congregação. E ele oferecerá sua oferta ao Senhor, um cordeiro sem mancha de 1 ano em holocausto, e uma cordeira sem mancha de 1 ano para expiação da culpa, e um carneiro sem mancha por oferta pacífica. E 1 cesto de bolos asmos, bolos de flor de farinha com azeite, amassados, e coscorões asmos untados com azeite, como também a sua oferta de manjares e as suas libações. E o sacerdote os trará perante o Senhor e sacrificará sua expiação do pecado e o seu holocausto. Também sacrificará o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, com o cesto dos bolos asmos, e o sacerdote oferecerá a sua oferta de manjares e a sua libação. Então o nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeça do seu nazireado, e tomará o cabelo da cabeça do seu nazireado e o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois o sacerdote tomará a espádua cozida do carneiro, e um bolo asmo do cesto, e um coscorão asmo, e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver este rapado a cabeça do seu nazireado. E o sacerdote os moverá em oferta de movimento perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta de movimento e com a espádua da oferta alçada. E depois o nazireu pode beber vinho. Esta é a lei do nazireu que fizer voto da sua oferta ao Senhor pelo seu nazireado, além do que alcançar a sua mão. Segundo o seu voto que fizer, assim fará conforme a lei do seu nazireado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Capítulo 7. As ofertas dos príncipes na dedicação do tabernáculo e do altar. E aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, e o ungiu e o santificou, e todos os seus utensílios, e também o altar e todos os seus utensílios, e os ungiu e os santificou. Que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos que estavam sobre os que foram contados, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor: 6 carros cobertos e 12 bois, por 2 príncipes 1 carro, e para cada um boi, e os trouxeram diante do tabernáculo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo:
toma os deles e serão para servir no ministério da tenda da congregação, e os darás aos levitas, a cada qual segundo o seu ministério. Assim Moisés tomou os carros e os bois e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério. E 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário, e o levavam aos ombros. E ofereceram os príncipes para a consagração do altar no dia em que foi ungido. Ofereceram, pois, os príncipes a sua oferta perante o altar. E disse o Senhor a Moisés: cada príncipe oferecerá sua oferta, cada qual em seu dia, para a consagração do altar. O que, pois, no primeiro dia ofereceu a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. E a sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata, do peso de 70 siclos, segundo o siclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia fez a sua oferta Natanael, filho de Zuar, príncipe de Issacar. E pela sua oferta ofereceu um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata, do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia ofereceu o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos,
segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No 5º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para a oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No 6º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No 7º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No dia 9º, ofereceu o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone.
A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o siclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Dan, Aizer, filho de Amizadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o siclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aizer, filho de Amizadai. No dia 10º, ofereceu o príncipe dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o siclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o siclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aira, filho de Enã. Esta é a consagração do altar feita pelos príncipes de Israel, no dia em que foi ungido: 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 taças de ouro, cada prato de prata de 130 siclos, e cada bacia de 70. Toda a prata dos utensílios foi 2.400 siclos, segundo o siclo do santuário. 12 taças de ouro, cheias de incenso, cada taça de 10 siclos, segundo o siclo do santuário. Todo o ouro das taças foi de 120 siclos. Todos os bois para o holocausto foram 12 novilhos, carneiros 12,
12 cordeiros de um ano, com a sua oferta de manjares, e 12 bodes para a expiação do pecado, e todos os bois para sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os carneiros 60, os bodes 60, os cordeiros de um ano 60. Esta é a consagração do altar depois que foi ungido. E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins. Assim com ele falava. Amém. Terminei de ler os capítulos 6, 7 e 8. Aliás, 5, 6 e 7. Li estes 3 capítulos, 5, 6 e 7 do livro de Números. Na próxima gravação, você estará ouvindo a leitura do capítulo 8, cujo título diz assim: Como devem ser acesas as lâmpadas. Eu espero você na próxima leitura, que você continue ouvindo a leitura da palavra de Deus. Se esforce, não desista de ouvir esta leitura até o final. Eu tenho dito que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é de muita importância. Não tem livro na Bíblia de menos valor ou de mais valor. Ainda que algumas leituras nós podemos até nem entender tudo, mas eu observo um versículo na Bíblia muito importante que está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Procure não esquecer esse versículo da Bíblia, que diz assim: toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então não diz que alguns livros da Bíblia, diz toda Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Eu insisto com você. Tenha temor em ouvir a leitura da palavra de Deus. Tenha temor em ler. Tenha temor a Deus. Se você é daquela pessoa que lê e murmura e critica, cuidado, porque ela é de inspiração divina. Foi Deus que inspirou para que ela fosse escrita. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. No livro do profeta Amós, capítulo 8, versículo 11, diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então, você está tendo hoje este privilégio de ouvir a leitura da palavra de Deus. E eu tendo o privilégio de gravar. Mas está escrito em Amós, capítulo 8, versículo 11, que vai haver tempo em que as pessoas terão sede, fome, necessidade de ouvir a palavra de Deus e não vão mais ouvir. Então, atente para este versículo. Amós, capítulo 8, versículo 11. E quanto a estes cerimoniais de sacrifício, de consagração do altar, como você ouviu aqui, cada tribo
eram 12 tribos de Israel. Cada tribo tinha a quantidade de sacrifício de animal para consagrar o altar. Mas eu tenho falado que isto era um cerimonial no Antigo Testamento. Após o derramamento de sangue do Senhor Jesus Cristo, isso tudo foi abolido. O sangue de Jesus substituiu todo este sacrifício que era feito, todo este cerimonial. Na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 4, está escrito: porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Atente para este versículo. Hebreus, capítulo 10, versículo 4. E ainda Hebreus, capítulo 9, versículos 11 e 12, está escrito assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, por uma única vez, o sangue de Jesus foi derramado para a eterna redenção. Este sacrifício de derramamento de sangue de animais não existe mais. Hebreus, capítulo 13, versículo 12 diz: e por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Quer dizer, Jesus sofreu, foi morto, crucificado, derramou seu sangue fora das portas de Jerusalém. Então, ainda a primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 7, observe este versículo. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 7. Eu repito, é para você não esquecer. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, o sangue que purifica todo o pecado do homem, quando ele se arrepende, é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Ainda em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, diz: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso, porque a Bíblia, ela não é segredo. A Bíblia é para ser lida e dita de Gênesis a Apocalipse. Ela não existe segredo, mas acontece que eu não sei quantas pessoas estarão ouvindo esta leitura. Para quem já conhece as Escrituras Sagradas, para quem já tem conhecimento da Palavra de Deus, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, não tem nenhum problema, porque já é conhecedor da verdade. Mas para quem nunca tenha ouvido a leitura do livro de Levítico e de Números, ou nunca tenha lido ou ouvido, então fica assim, pode ficar com uma pequena confusão. Então tem que matar bicho, tem que derramar sangue, tem que matar bode, carneiro, cordeiro? Não, absolutamente não. Eu estou fazendo esta gravação, o horário, o relógio está marcando 1h09 da madrugada do dia 21 de outubro de 2010. Eu não sei quando você vai ouvir. Eu tenho explicado isso em várias gravações. A nossa intenção no início, você vai até cansar de me ouvir, foi gravar para deixar apenas no computador e para que eu, de vez em quando, ouvisse eu mesma ouvindo a minha gravação. Mas eu senti de Deus que este trabalho seria gravado.
num CD ou num DVD. Eu não sei, eu ainda estou gravando no meu computador, mas eu tenho fé em Jesus Cristo. Eu confio pela fé que este trabalho há de ser divulgado no mundo inteiro. Não sei quando e nem como, mas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pela fé, eu tomo posse que este projeto, ele vai muito além de onde eu possa imaginar. Porque esse trabalho que eu estou fazendo, que eu estou realizando, é um trabalho que eu tenho tido momentos difíceis na minha vida. São dias de grandes aflições, eu posso dizer para você. Mas eu não posso parar, eu não posso desistir, eu não posso desanimar, porque quem está à frente deste projeto é o grande Eu Sou, é o nosso Deus, aquele que disse para Moisés que chegasse no Egito e dissesse para o povo hebreu: Eu sou, me enviou. Então, Deus me enviou também para fazer este trabalho. E ele está sendo feito. Agora, quando você vai ouvir, eu não sei. Eu sei quando eu estou gravando. Efésios, capítulo 3, versículo 20, diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém? Eu quero abençoar você que está ouvindo esta leitura e eu creio verdadeiramente que quando no início eu pensei em gravar só para ficar no meu computador, este foi o meu intento, foi o meu projeto inicial, mas não foi o de Deus. Por isso eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus, ainda que com dificuldades, com aflições e até com lágrimas, eu tenho gravado, mas Deus está me fortalecendo. Pela misericórdia dele, eu vou terminar de ler toda a Bíblia em nome de Jesus.